Olá pessoal, meu nome é Eduardo Almeida e a gente vai dar início hoje à nossa segunda aula de engenharia de software. Tá? Na primeira aula a gente viu uma visão geral da área de engenharia de software, os principais papéis que são utilizados na área de engenharia de software, como é que a gente chegou ao termo de engenharia de software, a importância da engenharia de software. E a partir da aula de hoje a gente vai começar a aprofundar mais nas disciplinas que vão ser abordadas nessa disciplina. Né? Então, a disciplina de design e arquitetura de software e a disciplina de teste de software. Então, pessoal, existe uma parábola, né, que dizem que é uma parábola indiana sobre tem diferentes versões, né, mas uma delas é que um conjunto de pessoas cegas foram chamadas para dar uma visão, né, sobre o que representava aquele animal ali ou aquele objeto que elas estavam tocando. Então, uma dessas pessoas, né, ao tocar o rabo do elefante, disse: Olha, isso aqui é uma corda. Aquele outro ali que está na escada tocou mais a região do meio e disse: Não, isso aqui é um muro. Um outro pegou a perna grande lá do elefante e disse: Olha, isso aqui é uma perna. Um outro que tocou, né, a parte ali da tromba do elefante, o final ali, disse: Não, isso aqui tenho certeza que é uma cobra. É um pouco da moral aí dessa parábola. A ideia é que os seres humanos ele tem uma tendência a, a assumir como verdade absoluta algo com base em suas experiências. Né? Essas experiências, de certa forma, são limitadas e são subjetivas, mas ao mesmo tempo que acabam ignorando as experiências de outras pessoas que também são válidas e são verdadeiras. Né? Então aqui a gente tem diferentes pessoas, né, observando o mesmo animal com diferentes perspectivas. E a gente vai ver que a gente tem também esse processo de diferentes perspectivas, é muito comum durante o desenvolvimento de software, é algo que é o foco aqui da nossa disciplina. Aqui a gente tem três pessoas diferentes, né, que possuem também três papéis diferentes. Né? A gente tem Cláudia, que é a CEO de uma determinada empresa, é a pessoa que toca essa empresa. A gente tem Iftekhar, que é um engenheiro de software dessa empresa. E a gente tem a Adeline, né, que é uma mãe e que é uma funcionária também dessa nossa empresa aí fictícia. Tá? Qual é a perspectiva de Cláudia, né, como CEO da empresa? Né? Se a gente está olhando, por exemplo, para os sistemas automotivos que a empresa de Cláudia desenvolve, Cláudia está preocupado, por exemplo, quantas horas o time dela vai precisar para construir, por exemplo, um modelo de carro híbrido. Se ela está agora, se a empresa dela agora está com um outro segmento voltado à área médica, ela está preocupado ali com os custos desse projeto, né? Quanto ela vai vender esse software, quanto esse software vai custar para ser desenvolvido. Se agora a empresa dela tem também projetos na área de jogos, ela pode estar preocupada, por exemplo, em, olha, nossos jogos vão custar R$ 200, a gente espera vender tantas unidades desses jogos, o nosso custo de produção foi Y, a gente tem 2 anos para desenvolver esse produto e a gente espera recuperar esse lucro aí de investimento desse jogo nos próximos 2 ou 3 anos. Então, qual é a perspectiva de cloud aí?
nesse processo todo? A perspectiva de cloud é uma perspectiva de negócio. Então, o que é que no fim das contas importa mais para a cloud? Ela está preocupada com custo, né? Todos esses software aí que a gente discutiu, quanto é que a equipe dela, quanto ela vai precisar investir para que a empresa dela possa desenvolver essas aplicações, quanto tempo a empresa dela vai precisar para desenvolver esses produtos e qual vai ser a margem de lucro dela, né? Ou seja, ela gastou X para desenvolver um produto, ela vai vender esse produto por Y para N clientes ou para um determinado cliente, ela vai estar ali o tempo todo preocupada quanto é que vai ser essa margem de lucro dela, se vai ser satisfatória ou não. E aí, um ponto importante é como é que a engenharia de software pode ajudar nesse sentido aí de cloud, né? A gente está querendo o tempo todo, né? Fazer com que os projetos não estourem os custos iniciais, né? O projeto não extrapole o cronograma que foi abordado e, claro, não seja entregue com uma taxa de defeitos muito alta, né? E o tempo todo, dessa perspectiva de negócio, diferentes modelos de negócio são trabalhados, né? Uma empresa, o modelo de negócio em determinada empresa, ela está em constante evolução, né? E em alguns casos, o modelo de negócio da empresa, as decisões de negócio, acabam impactando fortemente no desenvolvimento do produto em si. Então, por exemplo, se nós pegarmos ali uma empresa que desenvolve o Envivo, né, um produto, por exemplo, para análise qualitativa. É um produto que você adquire a licença desse produto, baixa para o seu computador e você realiza a análise qualitativa de um determinados textos, de uma entrevista, etc, etc. Se a gente observa um produto como o eBay, ou se você está trabalhando no desenvolvimento de um produto como o eBay, o modelo de negócio do eBay é completamente diferente, né? A gente está falando ali de um marketplace. Então, você está desenvolvendo um produto que você disponibiliza para vendedores e compradores e o seu lucro é em cima de cada transação que é realizada, né? Então, algumas preocupações que você tem no desenvolvimento do produto do eBay talvez não são as mesmas do Envivo, né? Segurança é crítico para uma aplicação como o eBay. Você não quer que uma pessoa tenha acesso aos dados de outro, aos dados de um cartão de crédito de outro, ou que ele consiga comprar um produto com um preço inferior, né? A disponibilidade do eBay e a performance são características também importantes, né? Por exemplo, no eBay, se duas pessoas vão fazer uma compra de um determinado produto de forma simultânea, como é que você vai estar tratando esses acessos, né? Se a gente olhar agora para o Netflix, é um produto com modelo de negócio também diferente, né, desses dois aí que nós falamos. Você paga uma quantia mensal, uma assinatura, você pode cancelar em determinado momento, e aí as preocupações do ponto de vista de desenvolvimento para uma aplicação como Netflix são também um pouco diferentes do eBay e do Envivo, né? Então, performance é crítico. Você não quer assistir um filme, uma série na sua casa e essa aplicação vai ter um atraso, né? Vai estar demorando lá para carregar, ou o vídeo vai se corromper no meio. Então, algumas características, por exemplo, de Netflix, como segurança, performance, disponibilidade. Você quer que o serviço esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você quer que no momento que você decida assistir um filme, uma série, o que for, que o serviço lá da Netflix não esteja interrompido. Google a mesma coisa, um modelo completamente ainda diferente dos anteriores, né? Mas performance para o Google é crítico, né? A gente quer fazer uma consulta, quer que essa consulta retorne em X segundos, né? Você quer que sempre que você vai utilizar o Google tem que estar ali, né? Eu não lembro, por exemplo, do Google fora do ar. Então veja que diferentes modelos de negócio, esses quatro produtos aí têm
tem modelos de negócio diferentes, tem também grandes impactos nas diferentes decisões que vão ser tomadas do ponto de vista de desenvolvimento de software. E aí vamos olhar agora aqui para o Iftekhar, que era o nosso engenheiro de software lá do nosso exemplo, né? Então, ele está trabalhando aqui no domínio de sistemas automotivos, né, onde para ele é importante aqui que a gente tenha uma flexibilidade muito grande para que o usuário possa realizar uma série de configurações no produto dele, que no caso aqui é um carro, né? Então ele vai disponibilizar para o usuário diferentes opções ou features ou combinações dessas features, e dado as escolhas do usuário, ele vai disponibilizar um determinado produto. Vão ter algumas características que o usuário vai escolher de um determinado produto que vão ser excludentes. Então o usuário vai dizer, por exemplo, nesse caso aqui, né, essa injeção aqui, o usuário pode escolher entre um modelo ou outro, mas pode ser também que determinada escolha que você fez, tenha um impacto e acabe desabilitando uma outra opção que você poderia escolher. Então, do ponto de vista do engenheiro de software aqui, as preocupações são completamente diferentes da preocupação de Cláudia, que era a CEO da empresa, estava preocupada com custo, estava preocupada com tempo para colocar os produtos no mercado, com a qualidade, com a margem de lucro, né? Se a gente olhar agora para os sistemas médicos, né, vamos supor que a solução aqui que Iftekhar está trabalhando é uma solução para o desenvolvimento de um sistema que utilize inteligência artificial, né? No caso, a preocupação dele aqui é desenvolver um algoritmo capaz de reconhecer determinados fungos, né, nas unhas que possam bater, por exemplo, o dermatologista, possa ter uma precisão melhor do que o dermatologista. Então, ele está muito mais preocupado na questão dos algoritmos em si, de como ele vai fazer esse reconhecimento da melhor forma possível. Então, dá para ver claramente que as preocupações são diferentes, né? No mesmo sistemas, mas com visões e preocupações bem diferentes. Se nós olharmos para o domínio de jogos, né, que a gente comentou lá de Cláudia, estava preocupada com o lançamento dos jogos, qual ia ser a margem de lucro. O engenheiro de software aqui, por exemplo, vamos supor que fosse a empresa que desenvolveu o FIFA, né? E entre essas duas versões do FIFA, 2001 foi quando a coisa começa a permitir, por exemplo, que as pessoas, os jogadores poderiam atuar online, né, um contra o outro, disputar partidas online. Então, quando você oferece essa funcionalidade de disputar partidas online, uma série de outras preocupações acabam impactando no desenvolvimento do seu sistema, né? Então, a questão de performance é crítica. Aí você não quer um jogo que tenha um lag muito grande. Imagina você chutar uma bola, o jogador, o seu oponente já está lá comemorando e você ainda está vendo a bola se aproximando, né? Você tem um tempo de resposta aí importante para esse jogo. Da mesma forma, você quer que a disponibilidade desse jogo aí seja altamente importante, né? Você não quer executar esse serviço, você chama um amigo seu para jogar, vamos marcar hoje para disputar uma partida online 9 horas da noite, e aí vocês vão utilizar o serviço e o serviço não está disponível, né? Então, de novo, a preocupação é bem diferente, né? Então, para o Iftekhar aqui, a perspectiva que ele está mais interessado é a perspectiva de engenharia, né? Enquanto a perspectiva de Cláudia é uma perspectiva de negócio, a do Iftekhar aqui é uma perspectiva que ele está preocupado de engenharia, né? Ele está mais preocupado com a qualidade interna do software, né? Os aspectos de projeto arquitetural, de design interno desse software, né? E aí, como é que a engenharia de software pode ajudar, né? Então, ele vai pensar em coisas do tipo, como é que eu desenvolvo minha aplicação de forma mais modular, né, para permitir que determinados interesses, determinadas áreas da minha
aplicação, no momento que eu vou realizar uma mudança, tenha pouco impacto em outras áreas, que sejam mais fáceis de acomodar novas funcionalidades, né? Por exemplo, no caso dos jogos, novas features que os usuários vão demandar, né? Então, a preocupação dele aqui é um pouco diferente da preocupação lá da CEO. Aqui agora a gente tem a terceira perspectiva, né? A perspectiva da Adeline, né? Então, no caso dos sistemas automotivos, a Adeline está preocupada aqui em como é que diferentes informações vão ser disponibilizadas, né? Então, como é que vai ser o sistema de navegação desse carro, como é que vai ser a interface com outros dispositivos, acesso USB, telefone celular, aparelhos de DVD, enfim. Então, a perspectiva dela aqui é um pouco diferente da perspectiva do CEO e da perspectiva do engenheiro de software. Se a gente olhar para os sistemas médicos, da mesma forma, né? Então, vamos supor que ela está aqui trabalhando com robôs que vão auxiliar na área médica, né? Então, ela pode estar olhando e dizendo, olha, eu acho que esse nosso robô aqui chamado Ava, ele não tem um design, uma aparência tão legal, ele é meio assustador aí para os usuários, né? Então, a gente deve fazer uma mudança para que o nosso robô fique incrível aí para os nossos usuários, né, os nossos clientes. Na área de jogos, né, a Adeline pode dizer, olha, né, esse nosso jogo aqui tem uma série de inimigos que estão, né, o comportamento deles estão muito repetitivo. Então chega a estar sendo ridículo aí jogar esse game, né? Então a gente vai ter que mudar um pouco o comportamento desses inimigos, né? Ou, por exemplo, teve um jogo, né, para quem joga aí, tinha um jogo de PlayStation 3 chamado Ninja Gaiden, né? Ninja Gaiden 1 era um jogo extremamente complexo, né? Complexo de dificuldade, né? E aí os usuários começaram a questionar e as versões do Ninja Gaiden 2 e 3 que foram desenvolvidas tiveram que ajustar esse nível de dificuldade, né? Então, veja que a perspectiva aqui da Adeline também é uma perspectiva bem diferente das duas perspectivas anteriores que nós apresentamos. Qual é a perspectiva da Adeline aqui? A perspectiva do usuário. Então, o que é que mais importa para ela? Veja que ela dizia que, olha, o robô ele não tem uma aparência legal. No sistema de carros, eu estou preocupado aqui como é que vai exibir o sistema de navegação, como é que vai ser apresentado. Então, ela está mais preocupada com a qualidade externa do software, né? Isso é o que importa mais para ela aí nesse caso. Uma área, por exemplo, user experience, né, experiência do usuário, é uma área que vem crescendo bastante, né? E aí também, de novo, né, como é que a engenharia de software pode auxiliar nesse processo, né? Como é que a gente pode desenvolver sistemas que têm um nível de acessibilidade maior para os seus usuários? Hoje, boa parte das pessoas utilizam o smartphone, né? Como é que a gente pode desenvolver apps levando em conta a acessibilidade, né? É um problema. Boa parte das aplicações não consideram esses aspectos, né? E aí, de novo, né, voltando lá para aquela questão do, do elefante, o que é que todos aqueles membros ali que estavam, né, tocando o elefante não viram, né, no fim das contas? Eles não viram o que era o produto como um todo, né, o animal como um todo, cada um tinha a sua perspectiva, cada um viu um determinado aspecto do elefante. Se a gente olhasse aqui essa imagem, a gente está vendo que, embora você pudesse tocar a tromba, a cauda do elefante, a cabeça, tem diversos aspectos aí que a gente não consegue enxergar. Da mesma forma, a gente tem esse comportamento e software, né? A gente tem diversas
visões de uma mesma aplicação que vai ser projetada, de uma mesma aplicação que vai ser implementada pelo nosso time de desenvolvimento. Então, quais partes de um software nós vemos? Né? No fim das contas, a gente sabe, né, que o software é algo invisível. Né? Invisível do ponto que você não pode chegar e dizer qual é a estrutura interna de um software. Né? Qual é a forma, por exemplo, tridimensional, bidimensional de uma classe, de um procedimento, de um método. Né? Mas quando a gente fala de enxergar, né, esse aspecto aqui, quais partes do software nós estamos vendo, a gente está querendo dizer o que? Olha, o usuário ele está preocupado com a interface em si, né, com botões, com ícones, com menus, com atalhos. O engenheiro de software ele está preocupado com o código-fonte, ele está preocupado com o projeto interno, é aquilo que ele está enxergando. As pessoas de negócio, Cláudia lá, ela está interessada em lucro, custo, treinamento para o usuário. O gerente de projeto ele está preocupado com o time dele, com o cronograma do projeto, com os entregáveis do projeto, com o custo do projeto. No caso aqui, né, um professor de engenharia de software, no meu caso, eu estou preocupado que vocês aprendam, é a minha visão aqui, que vocês aprendam os princípios principais da área de engenharia de software. Né? O estudante dessa disciplina tem ali trabalho, não. Né? Tem uma oportunidade de aprendizado, tenha desafios e que no fim também seja algo interessante, né? O fã divertido, a forma que a gente vai estar aprendendo. Ou, pelo menos é para ser assim. Né? E aí, quais são os 3 ingredientes principais da área de engenharia de software? Né? A gente já falou que as pessoas, né, o Steve McConnell disse lá atrás, as pessoas são o componente mais importante, né, um dos princípios-chave. Né? As pessoas é um ponto-chave aí do processo. Mas a gente precisa também de processos, né, que nos orientem ou nos auxiliem de como fazer as coisas, né? Como fazer as coisas da melhor forma possível. Então a gente precisa de processos para realizar testes, a gente precisa de processos ou métodos para realizar o projeto arquitetural, para realizar a inspeção de código, para realizar levantamento de requisitos. Então os processos são também importantes. E a gente precisa de ferramentas, né, que em diversos momentos acabam automatizando esses processos que as pessoas utilizam para criar um determinado software. Então, os 3 ingredientes principais de um projeto de desenvolvimento de software da área de engenharia de software passa por pessoas, utilizando métodos e processos bem definidos e adotando ferramentas para automatizar boa parte desses processos. Eu falei em uma das nossas aulas sobre Fred Brooks. Né? Fred Brooks é ganhador do Turing Award na área de computação, como se fosse o nosso prêmio Nobel. Né? E o Fred Brooks ele é autor de um livro chamado The Mythical Man Month, né? O mítico Homem-Mês, né? Onde ele tem uma série de ensaios da área sobre desenvolvimento de software. Um deles, talvez o mais famoso, é que é chamado de No Silver Bullet, essências e acidentes de engenharia de software. Nesse ensaio, ele discute por que é tão difícil se construir software. Né? Fred Brooks foi um cara que trabalhou lá atrás na IBM, no desenvolvimento da família de computadores da IBM, dos sistemas operacionais. E aí ele devaga sobre esse aspecto, né? Por que é tão difícil se construir software, mesmo com todos esses avanços aí ao longo das décadas. É um livro mais de 30 anos atrás e o tempo todo que você pega para ler esse livro, você vê ainda como ele é tão atual e como se encaixa no mesmo processo de desenvolvimento de software atual, né? Mesmo com todos os avanços. E aí ele lista, né, algumas propriedades essenciais que nós temos em um software qualquer. Né? Tem a questão da complexidade, tem a questão da conformidade,
tem a questão da changeability, né, o processo de mudanças, e a questão do invisibility, né, o software é algo invisível. E a gente vai falar sobre cada uma dessas propriedades de acordo com a visão aí de Fred Brooks, e aí vocês vão ver se encaixa ou não, se vocês concordam ou não dessas propriedades no processo de desenvolvimento de software atual. Com relação à complexidade, né, de um software, algo que envolve estrutura de dados, a gente pode pensar em classes ou diferentes procedimentos, procedures, né, métodos, diferentes algoritmos, chamadas de funções, chamadas de métodos, enfim, dependendo do paradigma aí que a gente está trabalhando, mas um ponto importante aí dessa propriedade da complexidade é que se você pegar as partes de um software, elas não são todas similares, né? Diferentes, por exemplo, da engenharia civil. Você pegar dois tijolos, você falar aqui são dois tijolos, são bem similares e eu vou construir aqui esse produto, né? O software, a gente tem, né, quando a gente está criando software, a gente tem dificuldade de comunicação, né, que é inerente do processo de desenvolvimento de software, você capturar as necessidades do cliente, o problema do cliente, transpor aquilo para uma linguagem de programação, né, fazer um design de acordo com aquilo, comunicar isso muito bem entre a equipe de desenvolvimento. É algo que é difícil a gente modificar e estender, né, uma determinada aplicação, principalmente se você não tem uma documentação adequada. Então, imagine você partir para dar uma manutenção, né? Adicionar novas funcionalidades ou resolver um bug de uma aplicação com 500 mil linhas de código, sem documentação nenhuma, aquele código espaguete bem entrelaçado, onde você mexe no módulo A e acaba impactando, gerando um bug no módulo B, quando não deveria ser o caso. Existem questões de segurança que a gente tem que estar preocupado, questões de confiabilidade. Então, essa complexidade, essa propriedade de complexidade é algo bem inerente, independente se é um software web, se é um software embarcado no carro, se é um jogo. Então, lidar com essa complexidade é algo trivial. Um outro ponto, uma outra propriedade que a gente também encontra no processo de desenvolvimento de software é a conformidade. Quando você cria um software, você está criando algo que ele deve estar em conformidade com, por exemplo, alguma instituição ou um determinado sistema, não necessariamente automatizado. Então, por exemplo, vamos pegar um Nubank da vida, quando foi criado. Né? Os caras, não, vamos construir aqui um banco 100% digital, online, focado em software, ou uma empresa local daqui de Salvador, a Agilize, né, que faz todo o processo de uma contabilidade, de uma financeira, com o software dele. Então, quando a gente está criando uma determinada aplicação, um software qualquer, esse processo de você mapear aquela realidade do mundo real para esse software que está sendo construído, né, trabalhar essa conformidade aí, é algo bastante complexo. Né? Na maioria das vezes a gente acaba tendo que atuar em projetos que não necessariamente são no mesmo domínio, o que isso acaba aumentando a complexidade. Né? Assuma, por exemplo, que você trabalha numa fábrica de software. Esse mês a sua empresa fechou o desenvolvimento de uma aplicação de home bank. Então você passa 6 meses trabalhando, por exemplo, em um projeto de home bank, e aí no 7º mês o projeto encerra, você é alocado no desenvolvimento de uma aplicação de e-commerce, que não tem muito a ver com esse projeto anterior. E aí termina o projeto, você é alocado para desenvolver uma aplicação embarcada no carro ou uma aplicação de inteligência artificial. Vai você ter que aprender todo esse domínio de novo. Então, esse processo aí de conformidade não é tão simples.
Uma outra característica que a gente tem do, do processo de desenvolvimento de software, uma outra propriedade importante é a changeability, né? O processo de mudança. Tem uma frase de mudança relacionada ao desenvolvimento de software que diz que a única certeza que a gente tem num processo de desenvolvimento de software é que vai ter mudança. O software vai mudar para corrigir bugs, o software vai mudar para se adaptar para um novo ambiente, o software vai mudar para acomodar uma nova funcionalidade que foi solicitada pelo seu cliente e mudar uma aplicação e à medida que essa aplicação vai crescendo, se ela não for muito bem projetada, muito bem implementada, esse processo de mudança acaba ficando uma dor de cabeça enorme, né? Onde muitas vezes uma determinada mudança acaba tendo impacto em outras áreas do sistema que não era para ocorrer esse impacto, né? Então as mudanças elas acontecem porque precisam acontecer mesmo por bugs, por novas funcionalidades, mudanças de ambiente. Muitas vezes os próprios usuários dos sistemas querem essas mudanças. E a última propriedade que o Fred Brooks coloca é a questão da invisibilidade, né? O software é invisível. A gente está lidando com algo, um produto que a gente está construindo que você não consegue ver. Né? Você diz, não, eu vejo o sistema rodando aqui, mas qual é o aspecto interno de um software? Se fosse um sistema orientado a objetos, quais são os aspectos internos, a estrutura interna de uma classe? Qual é a representação de classes e métodos? Não é aquela caixinha lá que a gente está acostumado a desenhar num quadro branco, dizer, eu tenho essa classe aqui, ele traça uma linha, o nome dessa classe é esse, ele tem esses e esses atributos. Então, por ser invisível, a gente tem essa dificuldade muito maior em entender, em comunicar. É diferente quando você está construindo um prédio, né? Que você tem a planta daquele prédio, você diz, ó, tá aqui o prédio, você começa a ver aquele prédio ali subindo, uma ponte que está sendo construída. Então, essas quatro propriedades faz com que o desenvolvimento de software, independente da linguagem de programação, independente da metodologia de desenvolvimento, faz com que desenvolver software seja algo realmente difícil, não trivial, e que a complexidade, dado que essas aplicações estão crescendo, estão tendo que interagir com diferentes dispositivos, tendo que atender características de performance, de disponibilidade, de segurança falha, então faz com que essas aplicações sejam cada vez mais difíceis de se desenvolver. Então a complexidade aí é algo que a gente tem que lidar. Então essas quatro propriedades faz com que o desenvolvimento de software seja realmente algo difícil, né? Hard, como ele colocava ali no ensaio. Ainda nesse mesmo artigo, um aspecto interessante que o Fred Brooks discute são as chamadas balas de prata, né? Ele chama de falsas balas de prata. Né? São aquilo que muitas vezes as pessoas vendiam ou acreditavam como pontos cruciais, né, que levariam ao sucesso de um projeto de software. Algo do tipo, olha, se você utilizar programação orientada a objetos, seus problemas acabaram, ou você utilizar ferramentas case específicas vai fazer o desenvolvimento ficar mais fácil, ou utilizar técnicas de inteligência artificial, tudo isso vai ser resolvido. Não, boa parte desses aspectos aí podem contribuir, né, para o desenvolvimento de software de forma melhorada. Mas o fato de você utilizar uma linguagem orientada a objeto não vai fazer com que o desenvolvimento de um sistema deixe de ser difícil e passe a ser um processo fácil. Dependendo da escolha, se você utilizar um paradigma orientado a objeto para algumas aplicações, por exemplo, embarcadas, onde C, por exemplo, que é procedural, é bastante utilizado, vai te trazer mais problema do que benefícios, né? Então, muitas vezes essas balas de pratas aí que são vendidas e propagadas como verdades absolutas levam a determinados problemas em projetos de software, né? Aí ele falou, né? Eu listei ali algumas falsas balas de prata, mas ele discute algumas que podem
auxiliar no projeto de desenvolvimento de software. Né? Então, em determinados momentos, você ter decisões sobre desenvolver um determinado componente ou um determinado código ou adquirir esse componente, né? Comprar esse componente pronto, ou utilizar um componente open source. Então, isso aí pode facilitar o processo de desenvolvimento de software. Técnicas como prototipação, refinamento dos requisitos, tudo isso aí auxilia no processo de desenvolvimento de software. Desenvolvimento incremental, a gente discutiu na aula anterior. Com isso, a gente encerra essa nossa aula de hoje. A gente vai começar a aprofundar agora na disciplina, né, na etapa de arquitetura de software.